Existe mais uma classe de ativo que eu acho que é importante a gente conversar aqui sobre, que ainda está dentro da renda variável, que são os fundos de investimento imobiliário. Esses são fundos especializados a investir em ativos dentro do mercado imobiliário. A gente costuma dizer que existem dois tipos de fundos imobiliários. Existem os fundos de tijolo e os fundos de papel. Os fundos de tijolo são aqueles fundos que investem em ativos reais. Eles compram lajes corporativas, eles compram galpões industriais, eles compram shopping centers, com o objetivo de retornar para o cotista desse fundo proventos mensais, ou trimestrais, ou semestrais, proventos a cada periodicidade combinada. Então, o fundo ele vai lá, faz uma captação de recursos, faz o seu investimento e depois ele retorna proventos periódicos para os seus cotistas. E existem também os fundos de papel. São fundos que investem em recebíveis dentro do mercado imobiliário. Como, por exemplo, existem os recebíveis de loteamento, que a gente já conversou aqui. Então, o fundo vai lá e antecipa valores para o loteador e passa a ser detentor de uma carteira de recebíveis que vai acontecer a um prazo muito longo. E aí, mensalmente, esse fundo distribui para os seus cotistas os proventos daquelas carteiras de recebíveis. Então, esse fundo pode antecipar contratos de locação, esse fundo pode antecipar carteiras de loteamentos, sempre buscando retornos para os seus cotistas. Esses são os dois principais fundos. Então, como é que esse negócio funciona? Uma empresa que emite fundos, ela vê uma oportunidade de mercado, então ela cria um fundo, ela faz primeiro a captação dos recursos e depois faz os seus negócios, faz os seus investimentos. E esse aqui é um produto que ele pode ser oferecido tanto no balcão. Quando a gente fala que é um produto de balcão, significa que é um produto que pode ser oferecido pelos gerentes comerciais dos bancos. Um banco tem lá o seu fundo de investimento imobiliário e ele pode oferecer para os seus correntistas por meio dos seus gerentes comerciais. Ou então esse aqui é um produto de bolsa, ele é um produto que é negociado lá no home broker da sua corretora de investimentos. Na verdade, a maioria dos fundos de investimento imobiliário, eles são negociados por meio da bolsa. Eles são fundos parecidos com ETF, também negociados por meio do home broker. E aqui é um ponto que é importante a gente entender como é que funciona. A maioria dos fundos não permite o resgate. O que isso quer dizer? Quando o fundo faz a emissão inicial, lá no primeiro momento, e vende as cotas para aqueles primeiros investidores, o fundo fala assim, olha, essas cotas elas são vitalícias ou essas cotas vão durar até o vencimento do fundo, até a finalização do fundo. A gente não faz mais o resgate. Isso quer dizer que você não pode devolver a sua cota para o fundo e pegar o seu dinheiro de volta. Se você quiser sair do fundo, você precisa de vender essa cota para uma outra pessoa no mercado. Você precisa de achar um outro investidor interessado em comprar a sua cota e fazer a negociação entre vocês dois. E aí agora, quando a gente olha para os fundos que são negociados por meio de bolsa de valores, existe um mercado ativo sobre isso. Então, quando você vai lá e compra uma cota do fundo, você passa a ter direito sobre os fluxos de caixa futuro que aquele fundo pode te prover. Mas quando você compra a cota do fundo também, isso aí existe um mercado líquido sobre isso. Tem mais gente comprando do que vendendo, o preço da cota sobe. Se tiver mais gente vendendo do que comprando, o preço da cota baixa. Então, isso quer dizer que existe também uma especulação em cima do preço do fundo de investimento imobiliário. Pessoas comprando e vendendo faz com que o preço da cota varie para cima ou para baixo. Mas, a princípio, isso não afeta a performance do fundo. O fundo já faz os seus negócios lá, seja de locação, se for um fundo de tijolo, ou se for um fundo de papel cuidando dos seus recebíveis, o fundo já está fazendo seus negócios. Os negócios do fundo, a princípio, independem dos negócios que estão acontecendo sobre o preço da cota. O foco do fundo é em gerenciar os ativos que ele já tem ali. E aqui a gente tem um ponto que mostra um pouco da irracionalidade do mercado. Esse aqui é um ponto de irracionalidade, que é o seguinte: o fundo ele vai lá e compra alguns ativos para fazer seus negócios. Então o fundo ele tem um valor patrimonial. O valor patrimonial é a soma de todas as coisas que esse fundo tem. Então se esse fundo tem galpões, existe uma avaliação por um preço de mercado desses galpões. Então isso é uma coisa, o valor patrimonial do fundo. Agora, se a gente olha para as cotas desse fundo que estão sendo negociadas no mercado e a gente faz aquela multiplicação da aula anterior, que é multiplicar o número de cotas que estão disponíveis, o número de cotas totais, vezes o valor da cota, a gente vai encontrar qual que é o valor de mercado do fundo. No mundo ideal, o valor de mercado do fundo ele tem que ser exatamente igual ao valor patrimonial. Por quê? Os investidores estão compartilhando entre si
por meio de pequenas frações, o que o fundo está comprando. E se for existir, tem que acontecer alguma pequena diferença entre os dois valores, mas que tem que ser ajustada rapidamente ao longo dos dias que o papel é negociado, né? Mas o que a gente encontra na maioria dos casos é fundos com um valor patrimonial inferior ao valor de mercado, ao valor das cotas, ao valor do somatório das cotas. Isso significa que o mercado está pagando mais, as cotas estão sendo negociadas por um valor superior ao que o fundo tem. Traduzindo isso para um exemplo talvez mais claro, seria como você estivesse utilizando uma moeda de R$1 para adquirir 3 moedas de 25 centavos. É como se você estivesse pagando mais por um ativo que vale menos. Isso aqui acontece principalmente nos fundos de papel, que são esses fundos que cuidam de carteiras de recebíveis, tanto de aluguéis quanto de vendas de imóveis. Porque nesses fundos é mais fácil de você descobrir qual que é o valor patrimonial, porque são ativos nominados. A gente tem lá os boletos que foi antecipado, a gente tem a taxa de juros daqueles boletos, são ativos que é de fácil avaliação. Já imóveis, é difícil você fazer o valuation adequado de um imóvel, né? O preço pode oscilar conforme o mercado, não é um mercado tão líquido, mas ativos de papel você consegue com facilidade, usando matemática financeira, você descobre qual que é o valor presente daqueles ativos. Então é fácil de você descobrir qual que é o valor patrimonial de um fundo de papel. E também é fácil de você ver qual que é o valor de mercado de um fundo de papel. E é comum a gente encontrar essas distorções. O valor de mercado ser muito superior ao valor patrimonial. Então, se você quer investir num fundo de investimento imobiliário, esse aqui é o primeiro ponto que eu sugiro que você avalie. Qual que é a diferença, qual que é a relação entre os dois? Entre o valor patrimonial e também o valor de mercado. Avalie qual é a diferença. Porque pode ser que você encontre também o cenário oposto, em que o valor de mercado é muito abaixo do valor patrimonial. Isso aqui normalmente acontece quando houve uma mudança em condicionantes do negócio. Como, por exemplo, um shopping center que deixou de ser atrativo, um shopping center que está com uma vacância muito alta. Então o mercado começa a ver que não é interessante investir nesse fundo e como as pessoas estão saindo, tem mais pessoas vendendo do que comprando, a tendência do preço é baixar e o fundo continua sendo detentor daquele ativo lá. E aqui é um ponto que a gente precisa discutir, porque o fundo de investimentos, muitas vezes, ele é visto pelas pessoas como sendo um ativo interessante, talvez quase entrando ali dentro da renda fixa, e um ativo que ele poderia ser considerado como baixo risco. Mas não é bem assim, porque se você está investindo em ativos reais dentro do mercado imobiliário, ou em ativos de papel dentro do mercado imobiliário, isso aqui são coisas que podem acontecer oscilação de mercado. Por exemplo, se o fundo vai lá e compra uma laje comercial num prédio, normalmente os fundos compram ativos já performados. Então o fundo, ele, quando compra uma laje comercial, já tem um grande cliente lá com um grande contrato de locação. Mas para que uma empresa desista de um contrato de locação, é daqui para ali. Ou então, se o fundo compra alguns galpões logísticos, mas existe uma mudança na rota logística, existe a criação de uma nova rodovia, um anel viário, ou existe a mudança do polo empresarial, a empresa também muda de onde ela está instalada para um outro galpão que seja mais adequado. Então, existem oscilações de mercado que provocam oscilações dentro do mercado imobiliário, que também provocam oscilações no retorno ao cotista do fundo de investimento imobiliário. Então, isso aqui não pode ser entendido como sendo um ativo livre de risco. Na verdade, tem muito risco. E porque tem risco, é exatamente porque tem risco que você é remunerado acima da renda fixa. A gente tem na economia que os nossos retornos ou os nossos potenciais retornos, eles estão diretamente ligados aos riscos que a gente está assumindo. Então, se você quer ter alguma coisa livre de risco dentro do Brasil, eu sugeri para você adquirir títulos da dívida pública federal. Livre de risco por quê? Porque o governo dificilmente vai te dar o calote. Mesmo num caso extremo, o governo vai lá, liga uma impressora, imprime mais notas de real brasileiro e vai quitar sua dívida com você. E aí, por causa disso, o rendimento desses títulos são relativamente baixos para as taxas de juros dentro da nossa economia. Se você quer alcançar retornos superiores, você vai diversificando. Você entra, por exemplo, no mercado de ações, você entra dentro do mercado imobiliário por meio de um fundo de investimento, você vai encontrando outras opções, sempre tendo que a rentabilidade ela é mais ou menos proporcional ao risco do que você está investindo. E o último detalhe aqui é o que torna esse ativo tão interessante, é que a cada período você vai receber os proventos desse fundo, como se fossem os aluguéis desse fundo, e atualmente no Brasil
a nossa legislação torna esses rendimentos que você recebe do fundo como sendo isentos. Você não precisa pagar imposto de renda sobre esses valores. Existe uma grande discussão atualmente no Congresso se isso deveria ser tributado, né? Os lucros e dividendos deveriam ser tributados. Atualmente não é tributado, então você pode receber esses rendimentos do fundo e não sofre tributação de imposto de renda. Quando você recebe os rendimentos, você não é tributado, mas se você faz negócios sobre a cota do fundo, comprando mais barato e vendendo mais caro, sobre a diferença, a gente tem que pagar imposto, porque os políticos estão sempre mirando o nosso lucro. Então, sobre rendimentos, é isento, e sobre valorização de cota, quando você vende, você precisa de recolher imposto de renda sobre o ganho de capital. Na próxima aula, eu vou abrir o Home Broker da minha corretora de investimentos e vou te mostrar ali aquela tela, quais são as informações que estão sendo mostradas ali, entender um pouquinho como funciona o sistema, para que você também possa dar seus primeiros passos investindo. Bora para a próxima aula.